Eu sou fã da musculação, né? Pra ganhar músculo. Porque assim, automaticamente, se você tá ganhando musculatura, é fato que você tá ativando mais seu metabolismo, aumenta a taxa metabólica basal e, obviamente, você mantém ali a sua queima muito mais interessante do que propriamente dito um cardio. Imaginava-se que o cardio era específico para queima de gordura, né? Claro que auxilia. A combinação dos dois é muito interessante. Mas se fosse para escolher algo para queimar gordura e ganhar massa magra, ao mesmo tempo, é atividade física resistida. Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast Ative Seu DNA, você mais feliz, mais forte, mais saudável, podcast número 1 de saúde. E estamos aqui hoje com um convidado muito especial. Um convidado que ele é médico, nefrologista, nutrólogo, especialista em medicina preventiva e integrativa. Renomadíssimo no ramo de jejum intermitente, terapias injetáveis. Então, o doutor Wesley Schunck também foi ex-BBB, então também esteve aí na casa mais famosa do Brasil. Hoje nós vamos falar, o nosso episódio é jejum e musculação. Quais são as estratégias para ter um corpo forte e definido? Será que jejum combina com musculação ou não, né? Eu tô fazendo jejum, tô fraco, não posso fazer musculação, não posso treinar, tenho que ficar aí em cima da cama. Então hoje nós vamos esclarecer todos os mitos e estratégias para você ter um corpo forte e definido, não só para o verão, pois estamos no verão, mas para a vida, para você construir saúde. Então, muito prazer, uma honra ter você aqui, Dr. Wesley, e eu queria já iniciar esse podcast perguntando para você: o jejum intermitente, ele pode nos ajudar nessa estratégia de construir músculo ou ele acaba com os músculos, ele destrói o músculo? Legal, ó, prazer enorme estar aqui com você, sempre muito bom receber convite de colegas que perpetuam realmente uma medicina de verdade, uma medicina que é do estilo de vida, uma medicina que olha o paciente como um todo. E o jejum é uma dessas ferramentas que eu tanto gosto, atrelado aí com, de fato, terapias injetáveis, tudo que a medicina integrativa nos proporciona. Bom, a respeito do jejum intermitente na construção muscular, tá? Combina muito, né? Principalmente para aquelas pessoas que querem uma qualidade muscular, querem uma definição, e quando você usa a estratégia correta do jejum. Mas um ponto interessante é a gente entender que, primeira coisa, jejum não promove perda de massa magra, certo? Tá? Então, o jejum não promove perda de massa magra. Para você ganhar massa magra, tá? O jejum, sim, pode ser uma estratégia desde que você faça corretamente a sua janela de alimentação, os treinos de alta intensidade, uma suplementação correta, um sono adequado, controle hormonal, ou seja, o jejum dentro dessa atmosfera, ele encaixa legal. Mas é claro que a gente tem que entender, a pessoa tem que ter um treino resistido, uma atividade física intensa para o ganho de massa magra. O jejum por si só não vai ter o ganho de massa magra, mas dentro dessa estratégia, sim, ele vai auxiliar, principalmente por questões de aumentar a testosterona, aumentar o IGF-1 e também a gente pensa naquela questão do autocontrole que o jejum nos promove, essa autodisciplina. Naturalmente, quando você começa a fazer jejum, você começa a ter uma consciência alimentar melhor, você se alimenta melhor, você tem um controle melhor a respeito de dizer não para a bebida alcoólica, que é um grande depletor de ganho de massa magra. Então, se você for olhar a atmosfera, é muito mais profundo, não só na parte física de ativação de hormônios, mas também na parte de autocontrole. Quando você faz jejum, naturalmente você percebe que você diz não para a bebida alcoólica, diz não para o doce, você começa a se alimentar melhor, que isso vai impactar diretamente também no ganho de massa magra. Então, eu gosto dessa ferramenta, principalmente para aquelas pessoas que desejam uma qualidade muscular, que desejam aí um músculo aí mais saudável, vigoroso e principalmente natural, né? Desde que realmente a pessoa faça tudo corretamente. Então, aproveitando esse ensejo aí, isso tudo que você falou, hoje a gente tem um livro que foi escrito nos Estados Unidos, né? A Revolução dos Músculos, da doutora Gabrielle Lyon,
que é uma médica, e eu queria perguntar exatamente para você isso. Hoje nós sabemos que o músculo é um grande ouro aí da longevidade, do envelhecimento saudável. E o que seria necessário, então, que você já pincelou, mas o que seria necessário para construir um banco de músculo aí para a gente ter um envelhecimento saudável? E como que o jejum entraria nessa estratégia? Gostei desse termo, né, que você utilizou. Banco saudável e musculatura hoje, para mim, é sinônimo de longevidade e liberdade, né? Quando eu falo de liberdade, é você chegar nos seus 70, 80 anos, não tá dependendo de uma pessoa, uma cadeira de rodas para se locomover, você não tá acamado, sarcopênico, né? Porque a tendência das pessoas que são sedentárias, o próprio envelhecimento pelo declínio hormonal, é entrar na sarcopenia, né? Então, os principais fatores que vão influenciar diretamente no ganho de massa magra ou na preservação de massa magra são os seus hábitos de vida, certo? Para você ganhar músculo, não tem jeito, você tem que ativá-lo, né? E quando fala ativá-lo, é atividade física, seja uma musculação, uma atividade física resistida, utilizar o músculo, fazer ele ter essa ativação dele. A atividade física resistida é o ponto número 1. Só isso é necessário? Não. Você tem que ter uma alimentação apropriada disso, né? Você ter o aporte de macro e micronutrientes para você fornecer ali uma construção muscular. Não só isso, você também tem que ter um sono adequado, né? O sono é fundamental em todos os sentidos, né? Principalmente para o seu descanso e também que um dos fatores de privação de sono leva a essa questão da compulsão alimentar e tende as pessoas se alimentarem de maneira totalmente inadequada, né? Outro ponto da parte do sono, da parte dentro dos fatores interessantes para o ganho de massa magra, equilíbrio hormonal, né? Hoje as pessoas têm a parte hormonal, da cascata hormonal totalmente inadequado ou propriamente dito, né, deficiente por causa de estilo de vida ruim ou para o próprio envelhecimento, né? Então a gente tem hoje essa oportunidade de fazer esse reequilíbrio hormonal através de hormônios bioidênticos, através talvez ali de alguns implantes, desde que você faça da maneira correta, desde que realmente você faça bom uso disso. Então esses fatores aqui são fundamentais, imprescindíveis para ter uma construção muscular. Sono, atividade física, alimentação, equilíbrio hormonal e, para fechar com chave de ouro, suplementos alimentares, que vêm para corroborar e otimizar mais essa resposta. E ajudar muito, né? Porque, na verdade, quando a gente fala para as pessoas a quantidade de proteína que elas precisam comer diariamente, parece a questão da água, né? Exatamente. Eu não consigo. Exatamente, eu não consigo tudo, né? Então, aí o quinto fator é a parte da suplementação. Existem vários suplementos que podem estar auxiliando nesse ganho de massa magra, de uma maneira direta ou indireta. O que eu mais gosto são as proteínas, né, aminoácidos, que você pode estar utilizando. Existe o whey protein, a proteína vegana, existe a proteína da carne, existe aí o colágeno proteico com body balance, que isso aí realmente facilita porque, né, claro, desde que você faça uso de uma boa marca, que não tem aditivo químico, que você sabe ler rótulo, porque existe de tudo no mercado, né? Proteínas que são de baixa qualidade e proteínas que têm um valor agregado que vão te fazer um bem danado. Você pode estar utilizando na forma de suplementação ou, em alguns casos, como uma refeição, porque é 1000 vezes melhor você tomar uma proteína, bater um shake proteico do que você comer um fast food, ou você está naquela correria do dia a dia, você está utilizando como alimento. Mas falando de suplementação, eu gosto muito dessas formas de proteínas, seja vegana, seja um whey protein isolado, hidrolisado, seja da carne, seja o colágeno proteico, eu tenho utilizado cada vez mais. Ou aminoácidos essenciais. Também tenho gostado muito do colágeno proteico. Até para uso próprio. Eu só estou usando ele, né, atualmente. Eu gosto de utilizar, ou eu particularmente não utilizo whey, tá? Por questões que eu tenho uma intolerância à caseína, enfim. Mas
Tem Mas pessoas o colágeno proteico eu tô achando bem interessante pra mim. Pra eu mim, gosto. realmente tem aumentado realmente a massa muscular, deixado realmente... Eu gosto da proteína vegana como shake, uma alimentação, e o colágeno proteico utilizado demais. Também eu uso muito, que é os aminoácidos essenciais, né? Que são... essa equiparação equimolados a 9 aminoácidos, que também é interessantíssimo, né? Eu utilizo muito, geralmente, alguns pacientes intratreino, ou aqueles que fazem a quebra. Eu quebro o jejum com esses aminoácidos essenciais. Então, a pessoa fez ali as suas 16 horas de jejum. Ao invés de fazer uma alimentação, ela quebra com esse aminoácido essencial, porque 16 horas de jejum, seu IGF-1 está alto, sua testosterona, então você faz uma absorção plena desses aminoácidos, espera mais ou menos uns 30 minutos, faz a sua primeira refeição sólida, vamos dizer assim. Então, eu utilizo muito os aminoácidos essenciais. E um suplemento que é um dos mais estudados, que realmente é fantástico, é a creatina. Né? A creatina também utilizo demais, que realmente promove aí não só a parte do ganho de massa muscular, estudos mostrando também doenças neurodegenerativas, foco, concentração, força muscular. Então, a creatina cada vez mais não só utilizado para performance esportiva, mas tratamento de doenças, e não só tratamento, mas prevenção de doenças. Isso é eu tenho várias dúvidas a partir disso, mas vamos lá, uma dúvida muito comum dos pacientes. Dr. Wesley, a pessoa não vai treinar, no dia que ela não vai treinar, ela também precisa tomar creatina? É uma das perguntas muito comuns. Tomar e também outra coisa, qual o horário, né? Antes, pré, pós, durante, assim, primeira coisa, sim, você deve tomar. Porque existe aquela questão da saturação. E o erro mais crasso como você disse, né? Treino de segunda a sexta, sábado, domingo eu folgo e não tomo creatina. Exemplo, né? Não, você deve tomar. Tá? Então, assim, uso constante corriqueiro da creatina, claro, de acordo com o seu peso, com a sua indicação, sendo acompanhado por um médico, né? Ou nutricionista nessa área. Horário, né? Eu, como médico, lá atrás imaginava que para ter performance física da creatina era pré e para ganho de massa muscular era pós, junto com uma proteína. Não, né? Então, você pode estar tomando em qualquer horário, né? Seja na quebra do jejum, seja na janela da alimentação à tarde, antes de dormir, que ele vai ter os seus benefícios. Então, o importante é tomar todos os dias, tá? Independente do horário. E uma coisa que todo mundo aí não sabe fazer em casa e que nós vamos aí mostrar como que se faz é essa questão dos rótulos que nós vemos hoje, né? Os rótulos são enganosos e às vezes a pessoa acha que realmente hoje a quantidade de proteína indicada para que a gente possa ter um envelhecimento saudável vai de 1, mas quem faz atividade física 1,5 a 2,5 é uma quantidade bem alta. Se a gente for multiplicar pelo peso aí, dividir, a gente vai ver que realmente a gente vai precisar suplementar com algumas, com usar esses artifícios, o whey, o colágeno proteico. Como que eu posso ler o rótulo e entender se aquele é um bom produto para mim ou não? Quais são os produtos que estão escritos lá, que são extremamente maléficos para mim, que eu devo abandonar aquele produto? Então, o que eu preciso, né, ao ler um rótulo do whey protein, desse colágeno proteico, o que eu preciso me atentar ao ler esse rótulo? Isso é muito importante porque a gente só se atentava à tabela nutricional, né? Se tinha sódio ou não, a quantidade de carboidrato, quantos gramas de proteína por dose. Antigamente eu só focava nisso, né? Então, assim, e além da tabela nutricional, tá? Então, principal ingrediente que você tem que ficar atento são os adoçantes artificiais. Esse, para mim, é complicado, né? Porque existe adoçantes que são extremamente maléficos, principalmente a sucralose, né? E eu vejo que algumas proteínas importadas, né, de marcas renomadas, elas não fizeram uma atualização e ainda comercializa o whey protein adoçado com adoçantes artificiais. Eu sou da época que há 15 anos, aliás, eu já treino mais de 20 anos, que proteína boa era só importada, né?
que no Brasil não tinha qualidade de proteína. Hoje eu posso dizer com muita segurança que as marcas brasileiras são melhores, superiores ou melhores. Por quê? Elas tem aquele rótulo que eu gosto de chamar de clean label, né? Assim, atento. Então tem marcas interessantíssimas no mercado que buscam não só a parte de performance física, mas também de tratamento de doenças. Pessoas com sarcopenia, né? Com dificuldade de ganhar massa magra, entre outros objetivos do whey protein. Então o primeiro passo é a questão de ver se tem adoçantes artificiais, né? Então, sucralose é um deles, sacarose, entre outros que existe aí no mercado. Eu, particularmente, não gosto do xilitol, tá? Apesar de ser dito que é um adoçante natural, eu não gosto de polióis, tá? Por que eu tô falando isso? Principalmente para as pessoas que têm uma permeabilidade intestinal, uma alteração de microbiota intestinal, esses polióis, mantintol, eritritol, xilitol, pode ser maléfico agravar isso. Não é incomum as pessoas consumirem alimentos ou suplementos que tem xilitol e tem aquela distensão abdominal ou uma enxaqueca pesada, né? E assim, há um tempo atrás era muito comercializado esses whey proteins adoçados, barra de proteína, tudo adoçado com esses polióis. Hoje, uma nova leva de suplementos são adoçados com o quê? Com stevia e talmatina. São adoçantes naturais e cada vez mais a stevia não está deixando... cada vez melhor. Não tá deixando esse resquício, né? Deixa um whey prazeroso, deixa um whey gostoso ali, né? Então, assim, basicamente, né? Olhar a questão além da tabela nutricional, olhar a parte dos adoçantes artificiais, tá? Dentro do whey protein, gosto muito da parte se é isolado e hidrolisado, porque também tem... Ah, mas pô, eu comprei um whey que é X valor e esse que você me indicou é 2, 3 vezes mais caro. Ou, eu não gosto de dizer que é mais caro, mas o valor agregado. Mas geralmente as proteínas que têm um valor agregado, elas são isoladas e hidrolisadas, que você tem uma melhor digestão, tudo. Então o que acontece? Existem algumas proteínas que são concentradas, whey protein, concentradas ou 3W, que elas têm um valor mais baixo, certo? E, querendo ou não, pode gerar algum desconforto abdominal para aquelas pessoas que têm ali uma intolerância maior. Então, assim, ficar atento a isso também, tá? Proteína boa tem um valor agregado. Não tem jeito, vai ser adoçado com stevia, com talmatina e principalmente isolado e hidrolisado. Quando eu prescrevo uma proteína do soro do leite, sem dúvida eu fico atento a isso. Isolado, hidrolisado, adoçado com stevia ou talmatina. E existem marcas no mercado que são sensacionais. Ótimo. E você tem alguma outra questão do rótulo? Você chega a ver? Eu olho muito o rótulo, essa questão aí dos nomes que se engana em relação ao açúcar e os adoçantes artificiais. Mas, né? geralmente são proteínas ruins né? São proteínas ruins. E são adoçados, geralmente são adoçados com adoçantes artificiais. Se você pega uma proteína com valor agregado, né? Dificilmente vai ter um aditivo químico ali pesado ou algo que seja ruim. Dificilmente, né? E a outra coisa em relação aos rótulos é da creatina. Há pouco tempo atrás, a gente teve várias marcas de creatina sendo reprovadas e retiradas do mercado. Então, queria que você falasse um pouco sobre como que o paciente em casa deve procurar, qual seria a creatina ideal para ele procurar, para ele comprar, né? O que ele deveria se atentar nessa hora, já que ele deveria, né? Todas as pessoas, teoricamente, deveriam fazer uso desse suplemento. Maravilha. Creatina realmente teve um bafafá a respeito disso, né? Assim, primeiro você optar por uma marca que seja de boa qualidade. Desconfie quando é uma creatina barata. Né? Esse é o ponto, número 1. Porque, querendo ou não, todo valor, tudo que realmente você compra um produto de qualidade vai ter um valor agregado. Né? Quando se fala de creatina, eu só indico aquelas que têm o selo Creapure, né? Que é um selo que é um selo de qualidade. E geralmente ela é alemã, se eu não me engano, né? E você tem que é autêntico e você tem ali um valor, né, de
alta absorção, de biodisponibilidade e realmente cumpre o que entrega, né? E geralmente essas creatinas são as monoidratadas, né? Antigamente tinha vários tipos de creatina. Sendo monoidratada, com selo Creapure, é uma creatina de boa qualidade e sendo uma marca que que tenha relevância no mercado. Maravilhoso. E a pessoa que está aí querendo fazer uso dessa estratégia do jejum intermitente e também de treino, qual seria o melhor treino que ela deveria fazer em jejum, pensando em construir aí esse banco de músculo? Seria o quê? HIIT, musculação? Qual seria o melhor treino para ela fazer logo para quebrar o jejum? Eu gosto muito da musculação para ganho de massa magra, tá? Mas também não deixo de lado e sempre oriento os meus pacientes a fazerem as atividades físicas aeróbicas para ativar a parte cardiovascular. Então, assim, gosto muito do HIIT atrelado com musculação, tá? Se a pessoa conseguir atrelar isso, maravilha, né? Treinos de alta intensidade e também fazer musculação e fazer algum cardio, né? Então, eu separo os meus treinos, geralmente treino 5 vezes por semana e faço aeróbico 2 vezes por semana. Eu gosto de correr na praia, tudo, tá? Dentro da estratégia de musculação e de suplementação, eu gosto, tá, de treinar em jejum, fazer atividade física, musculação, tudo, a quebra do jejum sendo com creatina e com aminoácido, né? Então a pessoa completa as 16 horas de jejum, ok? Então ela ativou os mecanismos biológicos de melhora da resistência insulínica, melhora ali da sua mitocôndria. A pessoa desinflama o corpo e na hora de quebrar o jejum, eu gosto muito dos aminoácidos essenciais, tá? Junto com creatina. Então ela fez 16 horas, quebrou com creatina e aminoácido essencial. Porque essa janela de oportunidade do jejum, realmente o corpo está ávido a receber esses aminoácidos e, consequentemente, ela vai ter bons benefícios. Espera mais ou menos 20, 30 minutos, ela faz uma refeição sólida e completa a janela de alimentação, tá? Com um lanche da tarde, um jantar, fazendo 3 refeições, e aí realmente ela vai ter uma construção muscular, ela vai ter ali a parte do ganho de massa magra, qualidade muscular. Então, assim, pacientes que querem crescer é o que todo mundo quer. Doutor, eu quero ganhar músculo e perder gordura. Essa estratégia, jejum 16 horas, quebra do jejum com aminoácido e creatina e uma janela de alimentação voltada, obviamente, com 3 refeições, macro e micronutrientes, encaixando uma proteína, encaixando colágeno proteico. Também gosto muito do Pepti Strong, né? Também gosto. Que é uma proteína da fava que é interessante. Então, essa estratégia você consegue, de uma maneira bem significativa, perder gordura e ganhar massa magra. Essa era a questão quando o paciente está querendo aí perder gordura, qual seria a melhor estratégia do jejum e do treino? Ele deveria privilegiar, porque tem um mito aí, eu quero perder gordura, eu tenho que fazer aeróbico, né? Eu sou fã da musculação, né? Para ganhar músculo. Porque assim, automaticamente, se você está ganhando musculatura, é fato que você está ativando mais seu metabolismo, aumenta a taxa metabólica basal e, obviamente, você mantém ali a sua queima muito mais interessante do que propriamente dito um cardio. Imaginava-se que o cardio era pura e exclusivamente era específico para queima de gordura, né? Claro que auxilia. A combinação dos dois é muito interessante. Mas se fosse para escolher algo para queimar gordura e ganhar massa magra, ao mesmo tempo, é atividade física resistida. Com certeza. E nós tivemos aí, todo mundo, a gente sabe que com o envelhecimento a gente vai perdendo, tendo um declínio do hormônio do crescimento, que é muito importante também para essa parte da definição muscular, da massa muscular. Muita gente faz essa suplementação injetável, mas existem formas da gente fazer isso de forma natural. O jejum, ele ativaria isso? Como que você poderia otimizar, utilizar essa estratégia aí do jejum para otimizar o hormônio aí do crescimento? Legal. Além do sono, o jejum também aumenta muito esse GF1, né? Mais uma vez, né? Desde que você faça corretamente o jejum
e, consequentemente, você colhe esses benefícios, né? E não só do IGF-1, mas da testosterona. Claro que tem algumas pessoas que vão querer o caminho mais rápido, né? Que é utilizar da forma medicamentosa, né? Mas sim, você consegue, através de jejum, ativar o IGF-1 e, consequentemente, ganhar massa muscular. Você falou do sono. O sono hoje é um grande ouro, né? As pessoas começaram, né, em relação à medicina preventiva, integrativa, a ter esse cuidado especial do sono. E a gente vê que realmente os pacientes que estão com sobrepeso, obesos, têm apneia do sono e aí tem um problema ainda maior. Quais são os cuidados, né, que a pessoa deve ter com o sono? Nossa. Se ela quer emagrecer e quer ficar com o corpo forte, definido, bonita, por que ela precisa isso? Quais são os hormônios que são formados durante o sono, que são importantes para esse processo? Quais são os cuidados que ela deveria ter? Primeiro ponto, né? Quando o paciente chega na minha clínica, a primeira coisa que eu mudo é a estrutura alimentar dele, né? Já associando o jejum e muda a qualidade do sono, né? E são coisas inegociáveis. Não dá para você negociar com sono e com alimentação. Quando você regula o sono, você melhora muito aquela parte do ciclo circadiano. Porque, querendo ou não, o seu corpo existe uma orquestra hormonal que cada horário do seu dia, em determinados momentos, você tem uma ativação de um determinado tipo de hormônio. Certo? De manhã você tem um pico de cortisol, de testosterona. À noite você tem um pico ali de melatonina, do IGF-1. Imagine você estar com o seu sono bagunçado, esse ciclo circadiano totalmente invertido, principalmente para quem trabalha à noite, plantão, o que seja. Você está acelerando o seu envelhecimento. Não tem jeito, né? Então nosso corpo foi preparado para você dormir em determinado tipo de horário e acordar em um horário específico. Claro que vai ter algumas exceções, né? Por exemplo, se a mulher está com um filho pequeno, se talvez, né? Porque eu estou vivendo essa fase, filho pequeno em casa, né? O sono já não é a mesma coisa. Tem pessoas que estão trabalhando no período noturno, talvez médicos recém-formados estão buscando aí de fato um plantão noturno. Então, o que a gente tem que ficar em mente, né? Não dá para negociar com isso. E se for que você busque, tá, esse sono restaurador o mais rápido possível. Primeiro, né, com a higiene do sono. Acho que isso aqui antes de você começar a tomar um suplemento, uma melatonina, alguma coisa, busque a questão da higiene do sono. E a higiene do sono, eu acho que é o mais desafiador para o ser humano moderno. Primeiro porque a gente tem celular, televisão, um computador à noite, porque a gente tem esse hábito de chegar em casa, olhar a rede social, às vezes responder e-mail, ligar uma televisão para relaxar. Mas isso realmente inibe a nossa produção endógena de melatonina. Então, assim, policiar em relação a isso. Ter a higiene do sono, um ambiente ali totalmente escuro, né? Ou começar a diminuir as luzes da sua casa, o seu quarto, né? Ser um ambiente favorável para isso, até a luzinha do televisão, do celular, o que seja, isso faz toda a diferença. Não colocar o celular para carregar do lado da cabeceira da cama é um grande erro das pessoas, porque se você carrega o celular, a campo eletromagnético atrapalha a qualidade do seu sono. Então, colocar em um outro ambiente, no banheiro, beleza, a partir daí você ter essa construção da higiene do sono, se não tiver melhora, aí você partir para alguma suplementação, óleo essencial, o que seja. Eu gosto muito da melatonina, eu acho ela fantástica na forma suplementada, mas primeiro, a busca da higiene do sono faz com que você otimize a sua produção endógena, certo? E, consequentemente, você vai ter os seus benefícios ali do envelhecimento saudável e retardar, de fato, a progressão de algumas doenças. Então, o envelhecimento acelerado está intimamente relacionado com o quê? Com o seu sono não reparador, principalmente por questões da sua melatonina e seu IGF-1, que são produzidos à noite. E para piorar essa situação, pessoas que dormem pouco tendem a ter mais compulsão alimentar, ou seja, privação do sono é igual a ter pessoas compulsivas. Então, mexe com grelina, leptina. Então, existe essa cascata hormonal. Se você dorme mal, você tem uma depressão,
um erro ali de produção de GF1, de melatonina, seus neurohormônios ficam, leptina e grelina, totalmente desajustados, levando até essa compulsão alimentar. Se você tem mais compulsão alimentar, você se alimenta mal, alimentos pró-inflamatórios, e você fica nesse ciclo que você não consegue sair. Por isso que realmente atuar dentro do sono, na higiene do sono, é o início de um tratamento de pacientes. Ter o ciclo circadiano totalmente ajustado. E o que a gente mais vê, acredito que você também, pessoas que têm o cortisol totalmente invertido, né? Acordam exaustas, cansadas, ou seja, um caminhão passou em cima de mim e à noite com aquela mente ativa, não consegue. Principalmente aquela mente que não desliga, né? Então é típico de pessoas que têm o cortisol alto à noite e baixo de manhã. Então assim, a pessoa já acorda com o cortisol baixo, ela começa a ter uma produção um pouco aumentada ali por volta de 10, 11 horas e obviamente a pessoa vai buscar café, vai buscar coisas para ativar o sistema nervoso central. Final do dia, o cortisol dela tá lá embaixo, e lá em cima, na verdade, e a sua melatonina não é produzida endogenamente. A pessoa fica ali, ó, com aquela mente pensante, não consegue desligar e não consegue ter o sono reparador e todas as suas consequências. Processo inflamatório, obesidade, compulsão alimentar, um envelhecimento ali totalmente mais acelerado e todas as consequências que a gente vê. Então, infelizmente, o sono é uma coisa que, sem dúvida, a pessoa tem que estar aí com ele totalmente organizado e totalmente ali como prioridade. Claro que tem algumas exceções, mas busque médicos alternativas que possam estar ali auxiliando dentro da suplementação e de tudo que é uma medicina integrativa, uma medicina da saúde, né? Porque é muito simples você ir para o médico, certo? Você já está ali com um burnout, achar que é uma depressão, começar a tomar antidepressivo, começa a tomar um ansiolítico para dormir e não consegue sair desse ciclo, né? E a pessoa cria uma dependência química por trás desses medicamentos e é difícil a gente sair, né? E é hoje o que acontece, porque a pessoa vai tomar o quê? Ela vai tomar um Zolpidem para dormir, um Chunox, e vai tomar um Venvanse para acordar, não é? Então ela fica aí presa no ciclo realmente da dependência dos medicamentos. É o que eu falo, né? Assim, nós como médicos, a gente tem que entender que para todo medicamento existe uma consequência. Se for usar, existe uma indicação plena para talvez tirar a pessoa do fundo do poço, tudo, mas dê um prazo. O medicamento tem porta de entrada e tem porta de saída. Mas o que eu posso estar fazendo de hábitos de vida para que você não necessite tanto desses medicamentos ou não crie uma dependência tão pesada a respeito disso? Então, assim, eu gosto muito, assim, particularmente, de desmamar esses remédios para dormir, né? Criando hábitos do sono, né? E não é incomum hoje atender empresários, médicos que realmente vivem uma vida acelerada, que já estão tomando há 10, 15 anos medicamentos indutores do sono, que já não está fazendo mais efeito, que já está associando medicamentos ou tomando doses duplicadas e não consegue sair. Muito por causa disso. Porque não corrige esse ciclo circadiano ou não atrela hábitos de vida relacionados para você realmente ter um sono de qualidade e restaurador. Eu falo muito isso com os pacientes, né? Muitos pacientes a gente vê que tem esse ritmo, é uma das primeiras coisas que a gente vê, né? Em quem tá muito cansado, em quem tá aí acima do peso, que inverteu o ritmo circadiano. Chega à noite, eu quero trabalhar, quero ficar fazendo as coisas, não consigo desligar o computador, não é isso? Aí vai dormir, sabe-se lá que horas. Então eu falo muito sobre isso, que não é porque a gente resolveu ter a vida moderna, celular, televisão, né? Todas essas distrações, que o nosso corpo não é o mesmo de 2, 3 mil anos atrás, que precisa acordar com o sol, dormir com o sol. Exatamente. E desacelerando, mas não, as pessoas realmente hoje inverteram. Então querem dormir meia-noite, 1 hora, 2 horas da manhã, e aí acordar, inverte completamente. Toma um remédio para dormir, toma um outro remédio para acordar, toma um outro que é um antidepressivo, e aí a gente segue na nossa medicina curativa, né? Sem realmente tratar de fato a pessoa e promover um envelhecimento saudável de longo prazo. Isso é o mais comum. Pessoas tomando medicamentos para acordar, outro para dormir, né? É o mais comum. E assim, saiba que existe um caminho além
da medicina medicamentosa, né? Daquela medicina que trata só os sintomas, mas entende a raiz do problema e que você possa estar, através de bons hábitos, estar construindo, de fato, uma pessoa com maior longevidade, envelhecer sendo o mais jovem possível e colher todos os benefícios que isso te proporciona. Então, já perguntando sobre isso, a gente vai falar quais são os suplementos. E aí você já falou sobre os suplementos orais. Quais são os suplementos injetáveis que podem nos ajudar nessa parte aí do ganho de massa muscular? Maravilha. Principalmente se for associado aí a esse estilo de vida mais saudável. Maravilha, tá? Suplementos injetáveis, né, de maneira geral. Lembrando que a gente está partindo do pressuposto que a pessoa está fazendo atividade física, com a parte hormonal equilibrada, com o sono, tudo isso, né? Então, assim, existem os aminoácidos essenciais que podem estar auxiliando, né? Então, leucina, existem os BCAAs da vida que eu acho interessantíssimo. De uma maneira direta, gosto muito desses do BCA, da leucina, do HMB, que é o metabólico da leucina, eu acho interessante. A própria arginina, a citrulina, que são vasodilatadores, a ornitina. Então, isso auxilia bastante. E tem, tá, um suplemento de maneira indireta. Se você melhora a inflamação do paciente, você também melhora tudo, né? Agora chega o paciente inflamado, dificilmente ele vai conseguir ganhar massa magra. Não adianta você estar prescrevendo whey oral, não adianta. Então você tem que melhorar o processo inflamatório antes. Então existem suplementos injetáveis que sim, você pode estar fazendo também na melhora da inflamação. Então eu gosto muito do ácido alfa-lipóico, gosto muito da cúrcuma injetável intramuscular ou endovenoso. Gosto demais do geraniol, que o nome comercial é chamado Chronic, que é fantástico para melhorar o processo inflamatório. Do resveratrol, também interessantíssimo. Eu trabalho muito com a ozonioterapia, então acho fantástico nesse processo de melhora de processo inflamatório. Então, assim, se eu melhorar o processo inflamatório, eu vou ter ganho de massa muscular também. Associado com o BCA, isoleucina, com leucina, HMB, realmente você também vai ter essa melhora. Outra coisa que pode melhorar a parte do ganho de massa muscular é você melhorar a energia celular, né? Então, tudo que ativa a mitocôndria, PQQ, coenzima Q10, a L-carnitina, magnésio, a D-ribose, a betalanina, todas essas partes de nutracêuticos que ativam a sua energia celular também vão melhorar o seu ganho muscular de uma maneira indireta. Então, por isso que é interessante, nosso corpo é uma coisa integrada, né? Não existe uma coisa para uma coisa só, né? Um suplemento, sim, ele pode ter um mecanismo direto, mas ele também pode ter um mecanismo indireto que vai auxiliar. Outra coisa que eu gosto muito, hoje já tem a molécula da ATP, que auxilia muito nessa questão do ganho de massa muscular. Então, esses nutracêuticos eu utilizo demais, tanto na forma via oral, né, e endovenosa ou intramuscular para ter essa ação mais rápida e para ter essa ação aí mais interessante. E partindo da parte de terapias hormonais, né, também existe terapias hormonais que podem ser feitas através de intramuscular, né, ou implante hormonal, que lembrando que é mais uma via, né? É somente uma via? Mais uma via, lembrando que existe uma indicação, não é a parte estética da coisa, né? Então, assim, lembrando que ganho de massa muscular não só é estético, é para longevidade, para parte da sua parte também de liberdade e prevenção de doenças, né? Se eu tenho uma massa magra, como a gente disse aqui, eu tenho uma chance muito grande de diminuir o processo inflamatório, de estar ali colhendo todos os benefícios disso. Então, também existe os implantes hormonais, também existe terapias injetáveis hormonais que também vão auxiliar, guiado pela sintomatologia, guiado pelos exames laboratoriais e com um bom médico fazendo um diagnóstico para essa terapia ser muito bem empregada para homens e mulheres ou até idosos que necessitam disso. Verdade.
Hoje a gente está nesse momento, né, na transição da medicina, né, de uma medicina curativa, segmentada, né? Até se a gente for perceber em relação à ortopedia, um cuida do punho, que não cuida do braço, que não cuida do ombro, né? Então, assim, a gente está partindo e tentando resgatar de novo a medicina integrativa, funcional, o médico realmente olhando o ser humano e o corpo como um todo, que cada item vai interferir no outro, não existe uma única coisa isolada. Então, trazendo aí para vocês essa medicina do futuro, como o Dr. Wesley está falando. Então, tá tudo relacionado para o ganho muscular. Muitas pacientes me procuram e falam: doutora, eu tô me sentindo mais velha, tô envelhecida, né? Tô cansada, tô envelhecida, tô com flacidez no corpo. E aí a gente lembra, né, que a flacidez ela tem 2 degraus. Ela tem o músculo e tem a parte da pele, que é a parte de cima, que é da derme. E aí, muitas vezes, ela vai no médico dermatologista comum e falou: eu quero fazer um aparelho aí super top, ultra das galáxias, que vai resolver a minha musculatura. Bom, faço o super aparelho, faço 1000 injetáveis e não tenho o resultado que eu gostaria. Mas por quê? Eu durmo fora do horário, né? Eu inverto meu sono, eu não faço suplementação do que eu preciso, da quantidade, a alimentação não tem a quantidade de proteínas que precisa, a minha suplementação não é adequada para formar aquela musculatura, os meus hormônios estão completamente desequilibrados. Então, realmente é tudo um conjunto, a gente não consegue falar de coisas separadas. Eu brinco muito que músculo, cabelo e colágeno são itens de luxo para o organismo. Sim. Eles precisam de uma conjunção de coisas para serem formados. Não adianta você ir com uma única estratégia, né? E pronto, achar que é aquilo e acabou. Eu pego aí o aparelho... É como se eu pegasse uma Ferrari e desse para um menino de 15 anos que ele não sabe dirigir. Exato. Tem que fazer bom uso. Né? E por isso que a gente bate muito nessa tecla de hábitos de vida, né? E ter essa visão sistêmica de que realmente tem que ser exército, aeronáutica e marinha, né? Melhora do sono, melhora aí da questão alimentar, atividade física. Aí vem a parte dos terapias injetáveis para corroborar e otimizar essa resposta, juntamente talvez uma tecnologia, juntamente aí com uma suplementação. Então, assim, é o que eu falo, né? Como você colocou com muita ênfase nisso, né? Não adianta nada você ter uma Ferrari e andar no interior dela, no interior com uma estrada ruim. Você não vai fazer bom uso, né? Então, para fazer bom uso dessas tecnologias, terapias injetáveis, o que seja, você tem que estar com o corpo, o terreno biológico preparado. E esse terreno biológico depende dos seus hábitos de vida. É muito importante isso. Pensando nisso, quais são os principais erros que você vê que as pessoas cometem quando querem ganhar massa muscular e falam, todo mundo chega no consultório hoje quero ficar seco, sarado, mas definido, né? Eu quero emagrecer, mas manter a minha massa muscular. Então, quais são os principais erros que você vê hoje que as pessoas cometem quando querem atingir esse objetivo? Primeiro, tá? Aquela cultura do dia do lixo. Acho que isso aí atrapalha demais. Porque o dia do lixo não vira dia do lixo, vira o final de semana do lixo. Ou às vezes a semana do lixo, né? Exatamente. Isso condiciona a mente da pessoa de que toda viagem, talvez, ela pode extrapolar. Então, acho que dia do lixo é um dos grandes erros. Também vejo que as pessoas têm um apego muito grande a eu mereço, eu posso, bebida alcoólica, né? Cara, se tem uma coisa que vai fazer você não conseguir ganhar massa magra, é bebida alcoólica. Seja um vinhozinho, seja um gin, seja uma cerveja. Esquece. Não vai ter ganho de massa magra se você faz uso corriqueiro, mesmo você sendo etilista social. E as pessoas não querem despertar para isso. Não, eu bebo só de vez em quando. Cara, esse de vez em quando é uma garrafa por semana. Né? E não estou falando que você não possa ter uma sociabilidade, nada disso, mas é uma tomada de decisão. Se você quiser ter músculo, você vai ter que abrir mão de alguma coisa. Então, dia do lixo, questão da bebida alcoólica, e eu vejo que as pessoas fazem treino fofos, né? Cara... Essa foi ótima. Assim, se você quer ganhar músculo, não tem jeito. Cara, você tem que fazer por onde. E dói. Não tem jeito.
é exaustivo, né? Você, assim, às vezes a pessoa pensa assim, caramba, né? Cara, eu vou sofrer na academia, tudo. Sim, mas você vai ter um benefício absurdo no final do treino, de uma liberação de endorfina, tudo. Então, outra coisa é treino fofo. As pessoas não treinam da maneira como deve ser treinado, né? Primeiro, vão levar celular para academia, ficam conversando, ou muitas vezes não tem um personal que vira mais amigo do que profissional, certo? Então, todos esses aspectos, né, tem que ser levado em conta. Fora o que a gente já fala, né? Sono, que é uma coisa que não tem como, né? A questão da alimentação. Saindo do trivial da que a gente falou, eu colocaria dia do lixo, álcool e treinos que são fofos, né? Que eu mais vejo aí de errado. E assim, sinceramente, tá, pessoal? Bebida alcoólica, treino fofo, dificilmente você vai conseguir ter os resultados que você tanto quer para ganhar massa magra. E isso, inclusive, eu tenho várias pacientes que são super regradas em relação à alimentação. Fazem suplementação injetável, têm os hormônios bem equilibrados, mas o álcool consegue atrapalhar todo esse mecanismo. É incrível. Sim. Principalmente em fases da mulher, em que são fases de transição. Então, a fase do climatério, que já é uma fase que você tem uma perda importante, né? Uma tendência à perda tanto da massa muscular quanto da massa óssea. E aí, nessa fase, a mulher realmente fazer o uso do álcool realmente prejudica muito. Você comentou, e é uma coisa que nós vemos muito hoje, eu queria perguntar aí para você. Seguimos naquele mesmo ritmo de... As pessoas hoje buscam muito por dopamina barata, né? A dopamina barata, ela pode vir do álcool, ela pode vir do uso de redes sociais, da pornografia, pode vir de você comer doce, pode vir da comida, de fast food, pode vir de vários lugares. E aí a gente acaba moldando realmente nosso cérebro para isso. E dificulta cada vez mais você fazer a produção da verdadeira dopamina, que é o que vai te trazer motivação, energia, que vai realmente desencadear aquela cascata do bem no seu organismo. Então eu queria te perguntar em relação a isso, quais são os principais erros que você vê hoje em dia e as doenças que acabam desencadeando com isso, como hoje a síndrome da ansiedade generalizada, né, burnout, a busca excessiva das pessoas por essa dopamina barata, né? O que pode trazer, quais são essas buscas e o que de verdade gera dopamina no ser humano. Então, o que ele de verdade deveria procurar fazer todos os dias e o que na verdade ele deveria evitar? Beleza. Perfeito. Acho que a gente consegue separar muito bem essa questão, principalmente o que leva a essa dopamina barata, né? Primeiro, das doenças físicas, né? Então, se a pessoa está buscando a dopamina barata de fast food, comida industrializada, tudo, até a própria bebida alcoólica, ela vai ter todas essas doenças neurodegenerativas, Alzheimer, Parkinson, obesidade, hipertensão, doenças cardiovasculares de maneira geral. Esse é o ponto, né? Mas não para por aí. Aí tem as doenças mentais, que hoje é uma das coisas mais comuns, né? Pessoas com ansiedade, transtorno de ansiedade generalizada, que muitas vezes vira um estresse pós-traumático, que muitas vezes vira uma síndrome do pânico ou um toque, né? Então, assim, e o estresse crônico também, essa ansiedade generalizada, pode virar um burnout, que é impressionante como é que cada vez mais eu tenho atendido empresários, executivos com essa síndrome, que muitas vezes a pessoa tem essa descarga de dopamina, além do estresse crônico, que vão desencadear isso, tá? Então, o primeiro ponto, né, que a gente tem que ter em mente, tá? Não é simples, é desafiador, certo? Porque isso aqui é uma coisa que é complicado de você gerenciar. Eu e você, eu acho que boa parte das pessoas, nós sabemos a consequência disso, mas muitas vezes nós somos vencidos por isso. Até porque a nossa profissão hoje, né, como médico, tudo, a gente tem que estar antenado às notícias, né? A gente tem que estar antenado às redes sociais, né? A gente também tem nosso papel ali de influenciar pessoas fazendo uma live. Querendo ou não, esse é um instrumento de trabalho.
mas é um instrumento do trabalho que pode ser do bem ou pode ser do mal, né? Quantas vezes que eu já me peguei, acredito que as pessoas podem se identificar com isso. Não, só vou pegar um pouquinho, vou mexer aqui. Quando você abre, já está 10, 15 minutos que passa desapercebido, né? Então, assim, é muito simples, é muito desafiador. Na verdade, é muito simples você cair nessa dopamina barata, certo? Então, para realmente você não cair nessa dopamina barata, aí entra a questão dos hábitos de vida, né? Dentro da parte alimentar, é você buscar alimentos que aumentam a sua saciedade, que nutrem corretamente o seu corpo, proteínas, gorduras boas, que vão aumentar de uma maneira mais saudável essa parte da grelina, leptina e a dopamina. Acho que nutrir corretamente o corpo é um dos pontos. A atividade física, não tem jeito, né? Não tem como você buscar uma dopamina natural se não for através de uma atividade física. E não é treino fofo, como eu disse aqui. A atividade física resistida, de alta intensidade, gera uma descarga de endorfina extremamente prazerosa. Quem dera se as pessoas depois do trabalho falam assim, cara, estou estressado, ansioso, papapá. Vai, faz uma corrida, um pedal, alguma coisa nesse sentido, para buscar uma dopamina mais, uma dopamina mais interessante para o corpo ali do que realmente você sentar, mexer no celular em relação a isso. E eu também gosto muito de alguns suplementos que podem simplesmente ativar a sua dopamina de uma maneira mais natural, né? Gosto bastante da teacrine, que é um suplemento fantástico para ativar a dopamina. Gosto da L-tirosina. Gosto muito da mucuna. São suplementos que você pode... Aí entra a rhodiola rosa, o ashwagandha, adaptógenos. Então, adaptógenos para controlar o cortisol, nutracêuticos para aumentar a sua dopamina de uma maneira endógena, certo? Não necessitando dessa dopamina barata, química, vamos dizer assim. Você pode aumentar os seus outros neurotransmissores, como o GABA, né? Usando L-teanina, usando ali valeriana, passiflora, de maneira natural, você corrigindo esses neurotransmissores para que você module ali a sua ansiedade, o seu cortisol, a sua dopamina. Lembrando que suplemento não substitui nada disso se você não tiver bons hábitos. Sono, atividade física, alimentação e realmente a suplementação, tá? É desafiador, eu sei que é desafiador, com certeza é extremamente desafiador, né? Assim, somos seres humanos, eu como médico tenho essas informações, mas volta e meia está preso aqui num celular, né? Numa conversa que a gente está tendo. Às vezes a pessoa nem está prestando atenção, está respondendo uma mensagem, as pessoas querem o rápido, prático e para ontem. Isso gera cada vez mais ansiedade e vai gerando mais esses transtornos que é um pouco complicado da pessoa gerenciar isso. E é claro que existem profissionais que podem estar auxiliando, além dessa parte medicamentosa. Maravilhoso. Então, o Dr. Wesley também, como eu, é professor também de médicos, sim, né? De médicos e profissionais da saúde. Traz aí para os profissionais uma nova visão, uma visão diferenciada dessa medicina preventiva, dessa medicina integrativa. Como que esses profissionais podem ter na clínica deles um novo atendimento, um novo olhar para os seus pacientes, né? E como que também podem agregar a terapia injetável nisso. Então, eu queria te perguntar sobre essa missão de realmente levar essa transformação para outros médicos, para outros profissionais de saúde, expandir essa visão, né, dessa nova medicina, dessa medicina do futuro. Quais são os seus projetos em relação a isso? Qual é o seu propósito em relação a isso? Como que você vê isso hoje, né, no campo da medicina atual hoje, que é realmente desafiador? A gente tem uma indústria, que é a indústria da doença, né? Sim. A indústria de milhares de medicamentos, uma solução mágica em uma seringa ou um comprimido. Como que você vê esse propósito que você tem aí de levar isso para mais profissionais para fazer essa transformação aí da saúde? Legal. E assim, que bom que você tocou nesse assunto, porque eu comecei na medicina da doença, né? Então, assim, com certeza, sou muito grato, né? Porque minha primeira especialidade foi clínica médica, nefrologia. Então, eu me fiz uma graduação, me formei nessa especialidade, me tornei um bom clínico. Só que, realmente, eu estava meio que frustrado com a minha profissão,
né, na metade da minha residência médica para nefrologia e via que os meus pacientes que estavam ali fazendo hemodiálise, né, dependiam de uma máquina para sobreviver e eu me questionava, será que a medicina se resume só a isso, só protelar a doença aqui ou dar um pouco de sobrevida? E foi aí que eu tive o meu despertar para uma medicina que não é só tratativa, mas preventiva, que atua diretamente na raiz dos problemas, que a gente vai tendo essa busca na nutrologia, na medicina integrativa. E é claro que a gente começa essa busca para quê? Para ter uma mudança na nossa vida, dos nossos pacientes, dos nossos familiares. E a gente vai ganhando bagagem. Então, eu já estou nessa medicina há praticamente desde 2012, 2013, com 5 pós-graduações na nutrologia, medicina integrativa, e a gente vai ganhando bagagem, certo? E essa bagagem a gente quer não só resumir para pacientes, né? Tanto que eu tenho um infoproduto também, chamado uma plataforma VitaPlay, que eu também coloco conteúdos de saúde para pessoas que querem saber um pouco mais o que é, né? Não só os mitos e verdades de jejum, existem protocolos específicos para emagrecimento, tudo. Então, eu tenho esse programa específico para isso. Mas só que não quero restringir e não restringo os meus conhecimentos para pessoas leigas, vamos dizer assim, mas também para profissionais da área da saúde, porque lá atrás eu não tive esse direcionamento, né? Então, esse direcionamento de processo de gestão de clínicas, de você ter toda essa bagagem dentro da medicina integrativa, de terapias injetáveis, eu tenho uma imersão, né? Uma imersão que eu fiz a primeira edição na minha clínica no Espírito Santo, que foi um sucesso para nutricionistas e médicos, onde eu formatei toda a minha experiência dentro da medicina integrativa com foco dentro do jejum intermitente, atrelado com terapias injetáveis, juntamente com outros profissionais médicos apresentando ali saúde mental, dentro também das interações medicamentosas. Chamei também profissionais para falar de gestão de clínica, porque geralmente nós somos médicos e ninguém deu esse know-how para a gente. Como é que eu vou implementar processos? Né? Como é que eu vou ter um atendimento, o encantamento do cliente? Como é que ele vai fechar? Como é que eu vou fazer essa venda de alto ticket? Então, eu consegui condensar, formatar dentro não só da parte médica, mas de gestão e marketing médico dentro dessa imersão que foi no ano passado. E vai ter uma nova edição, né, que vai ser no finalzinho de março, já tem uma data que vai ser de maio, 30, 31 e 1º de junho, uma imersão de 3 dias que eu faço na minha clínica, que não é só a parte teórica e vão vendo a parte médica e de gestão de clínica, mas também tem a parte de prática, porque não adianta nada saber da teoria, mas como é que eu vou fazer as terapias injetáveis? O que eu posso diluir? Então, tem as minhas enfermeiras que eu tenho ali todo o direcionamento ali dentro dessa imersão. Além disso, palestras no Brasil, que eu sou convidado para os principais congressos do Brasil, da ortomolecular, da longevidade, em algumas pós-graduações da FAPES também. Então, assim, esse conhecimento não é restrito só nas minhas redes sociais, mas também com imersões e palestras que, para realmente ter esse direcionamento, a gente cada vez mais perpetuar essa medicina integrativa, porque, querendo ou não, a gente sabe que isso vai transformar a vida do paciente. Isso realmente vai ter um diferencial no ganho na longevidade e prevenção de doenças. Então, eu tive o meu histórico lá atrás, que eu vivenciei, tive o meu despertar, transformei a vida dos meus pacientes e agora estou transformando a vida dos profissionais médicos, passando esse conhecimento, tá? Que realmente faz a diferença, porque é o que eu falo. Quando a gente restringe a só 4 paredes, a gente atinge um determinado tipo de pessoa. Quando a gente está nas redes sociais ou treinando outros profissionais, quantas e quantas pessoas vão ser atingidas, né? Seja nutricionistas, médicos, quantos pacientes possivelmente com essas informações eles vão passar e vão atingir o máximo de população. Então engloba um todo e realmente é muito satisfatório perpetuar esse conhecimento dentro da medicina integrativa. Maravilhoso, né? Maravilhoso.
Então você aí que tem o sonho de ter um corpo definido, né? Não só um corpo agora pro verão, mas um corpo para a vida inteira, ter um corpo saudável, bonito e definido e realmente ganhar massa muscular e emagrecer ao mesmo tempo com essas estratégias de jejum, alimentação saudável, sono. Não esquece de curtir, compartilhar esse episódio, também nos seguir na rede social. Queria muito agradecer a sua presença aqui. Esse episódio foi maravilhoso. E eu te espero no próximo episódio. Até mais.